Todas as vezes que visitamos determinadas plantações, é inevitável fazermos comparações e questionamentos. O que faz, por exemplo, uma plantação ser produtiva e bonita e a outra ser improdutiva e feia? Essa plantação facilmente pode ser reconhecida como produtiva. Essa outra, feia e maltratada, apresenta pouca produção. Vários são os fatores que contribuem para uma plantação ser produtiva. Os fatores controlados pelo homem e os fatores determinados pela natureza. Na primeira parte desse vídeo, vamos falar dos fatores que não dependem do produtor. São eles: temperatura, luminosidade, chuva, umidade relativa do ar, vento, fotoperíodo. Para falar de cada um desses itens, nada melhor que consultar especialistas da área. Nós vamos conversar um pouco sobre a importância do clima para a produção agrícola. A produção agrícola ela é altamente dependente dos fatores climáticos, pois todos os elementos climáticos interferem nas diversas fases da produção agrícola, da cadeia agrícola. Desde a escolha da época de plantio até da embalagem mais adequada para os produtos agrícolas. A produção agrícola ela é dependente de três fatores basicamente. O fator genético, quer dizer, a genética da planta ou a genética dos animais. É dependente da questão solo, se o solo é de baixa ou solo de alta fertilidade, e é dependente do clima. Então, para que nós tenhamos uma boa produtividade, é preciso que esses três fatores estejam harmonizados. Quer dizer, você ter um bom material genético, uma boa condição de solo da região e você ter condições climáticas para o bom desempenho das plantas ou dos animais. E entre os elementos climáticos que interferem diretamente na produção agrícola, nós temos a radiação, a temperatura, a precipitação, a umidade do ar e a velocidade do vento. Todos esses elementos interferem em todas as fases da cadeia da produção agrícola. Todos eles podem agir conjugado ou ter um efeito isolado. A radiação ela é a geratriz de todos os outros fenômenos atmosféricos, quer dizer, tudo que acontece na atmosfera depende da radiação solar. Temperatura, umidade, precipitação, evapotranspiração, vento, tudo isso estão relacionados à entrada de energia no ambiente. E a radiação ela é responsável pela entrada de energia dentro dos ecossistemas, principalmente o ecossistema agrícola. Ela é responsável pelo processo fotossintético, quer dizer, as plantas precisam da fotossíntese para crescer, para se desenvolver e produzir biomassa. E essa biomassa ela pode ser em forma de fruta, em forma de folhas, e isso vai fazer parte da produção agrícola, que pode ser consumido pela população ou pode ser consumido na forma, por exemplo, de pastagem ser produzida pelos animais e influenciar indiretamente na produção animal. A temperatura ela vai influenciar, por exemplo, na germinação das sementes. A temperatura vai influenciar também na atividade dos micro-organismos. Esses micro-organismos são responsáveis pela ciclagem dos nutrientes, decomposição da matéria orgânica, mineralização dessa matéria orgânica para que haja liberação desses nutrientes para a planta. A temperatura também interfere no crescimento das plantas. Por exemplo, plantas de climas temperados, quando sujeita a uma determinada temperatura, elas entram em uma fase de hibernação, quer dizer, elas têm um crescimento paralisado por um determinado período de tempo. Espécies de clima tropical, quando sujeita a temperaturas elevadas, tendem a ter o seu crescimento vegetativo aumentado, acelerado, pois são plantas que são adaptadas à grande entrada de energia. A temperatura também pode influenciar, por exemplo, na floração. Algumas espécies precisam de temperaturas mais baixas, como as espécies de clima temperado, precisam de temperaturas mais baixas para florar. Espécies de clima tropical precisam de temperaturas mais elevadas para ocorrer o processo de floração. A temperatura também é fundamental, por exemplo, para o desencadeamento de doenças em plantas, no processo epidemiológico. Nós temos aqui vários exemplos na região de doenças que atacam diversas espécies, como o cigatoca negra na bananeira, a mal das folhas na seringueira, vassoura de bucho no cupuaçuzeiro, que são doenças que se desencadeiam em função da temperatura
elevada aqui na região. Além disso, a temperatura também ela é responsável pelo processo de envelhecimento dos solos. Os nossos solos são muito intemperizados e que esse intemperismo ele é acentuado em função da temperatura elevada da região, conjugado com a umidade do solo, com a alta umidade. A precipitação aqui na região, ela é o elemento que determina o calendário agrícola, né? Determina o calendário de plantio. Principalmente nos produtores de terra firme, eles iniciam o seu plantio com base na precipitação. Por exemplo, se o produtor vai trabalhar com espécies perenes ou com espécies produtoras de grãos, como milho, arroz, né, eles plantam essas culturas no início do período chuvoso. Por quê? Porque as espécies perenes elas precisam de água para se estabelecer na fase inicial do plantio. E milho, arroz, que são espécies de graneleiras, elas precisam de muita água na fase de emborrachamento, que é a fase de enchimento do grão. Então, por isso que essas espécies, né, de interesse agrícola são plantadas no início do período chuvoso. Agora, espécies mais susceptíveis à precipitação, como hortaliças, as olerícolas, né, e o feijão, por exemplo, elas são plantadas já no final do período chuvoso, porque são plantas que não toleram grande quantidade de chuva, grande quantidade de umidade, né, pois nessa fase ocorre um desencadeamento de doenças, né, e que são extremamente prejudiciais para essas espécies. Além disso, a precipitação ela é a fonte de água para as plantas, é uma das formas de fornecimento de água para as plantas. E as plantas, para fazerem fotossíntese, elas precisam não só da luminosidade, precisam não só da energia solar e precisam da água, né, para formar os seus compostos energéticos. Ela é responsável pela perda de solos. Por exemplo, solos muito declivosos e expostos diretamente à precipitação são solos que estão sujeitos a grande perda de nutrientes no solo através do processo erosivo. E aí o profissional de ciências agrárias tem que entrar com práticas conservacionistas, práticas de manejo do solo para evitar o impacto direto da água da chuva. Além do mais, essa água que entra via precipitação, ela serve para formar a solução do solo. Essa solução do solo é onde os nutrientes vão se dissolver, os nutrientes essenciais para as plantas, eles vão se dissolver e a planta vai absorver esse nutriente da solução do solo. A umidade do ar, ela é um fator que interfere no ambiente agrícola conjugado com a temperatura. Quer dizer, nós temos aqui na nossa região temperatura e umidade relativa elevada. E esses dois fatores desencadeiam principalmente a questão das doenças nas plantas. Como eu já falei anteriormente, nós temos algumas doenças que são extremamente importantes em culturas importantes aqui na região, como a cigatoca negra na banana, né, o mal das folhas na seringueira e a vassoura de bruxa no cupuaçuzeiro. E essas doenças elas se manifestam com mais intensidade em condições de umidade relativa alta, umidade e temperatura alta. Né? Então a umidade ela é desencadeadora principalmente de doenças aqui na região. Temperatura e umidade alta elas vão interferir também no desempenho dos animais. Né? Então os animais domésticos, quando submetidos a temperatura e umidade elevadas, eles se tornam estressados. Esses animais entram no estresse e esse estresse vai desencadear um prejuízo na reprodução desses animais, na produção da carne, na produção de leite. E hoje existem já profissionais na área de agronomia ou de ciências agrárias que atuam especificamente na área de ambientação rural. Quer dizer, são profissionais que tentam criar tecnologia para melhorar as condições ambientais dentro das instalações zootécnicas, quer dizer, condições ambientais que possam diminuir a temperatura e diminuir a umidade relativa dentro do galpão para que os animais possam ter um conforto térmico satisfatório para o seu bom desempenho. O vento já não é um problema aqui na nossa região, falando no estado do Amazonas, ele
é muito baixa essa velocidade, que não tem tanta influência no ambiente agrícola. A única influência que o vento tem aqui na região, que podemos considerar como significativa, é ela trabalhar no processo de disseminação de doenças principalmente doenças foliares em plantas. Quer dizer, os micro-organismos como os fungos, que produzem estruturas de reprodução sobre a parte aérea e ao bater um vento, ao vento se deslocar dentro do plantio, ele consegue levar a estrutura de reprodução de uma planta para outra, né? E aí vai espalhando de uma planta para outra e assim sucessivamente. Ou pode levar de um plantio para um outro plantio de uma outra área, né? Então o vento, nesse caso, ele trabalha apenas como um agente disseminador de doença. Não tem como nós não pensarmos em produção agrícola sem essa relação com o clima. O clima é extremamente importante, é por isso que a climatologia agrícola ela está hoje em todos os currículos dos cursos de agronomia e ciências agrárias. Agora nós vamos falar um pouco de luminosidade, né, e fotoperiodismo. Com relação à luz, ela tem influência diretamente no crescimento e no desenvolvimento das plantas, né? Já que é a fonte de energia utilizada por estes organismos para produzir o seu próprio alimento. Então, o conhecimento do ambiente pelo agricultor, ele é importante por quê? Porque o agricultor ele precisa conhecer, né, a área onde vai implantar uma determinada cultura. Neste caso, ele vai verificar principalmente a questão do espaçamento, porque se o espaçamento não for adequado àquela cultura, consequentemente, ela não vai render, não vai produzir o suficiente para ele ter aquele retorno econômico. Por isso que as espécies elas dependem diretamente, no caso, a gente tem que observar a latitude e a época do ano. Em determinada época do ano, as espécies elas vão receber mais luz que em outras. O fotoperíodo, ele entende-se como fotoperíodo o tempo que a planta ela absorve durante 24 horas determinada luz para que ela possa florescer. Nós temos com relação às exigências do fotoperiodismo as plantas que são de dias curtos, plantas de dias longos e plantas neutras. A planta de dias longos, ela requer um período maior, né, de radiação solar, de luz, do que a plantas de dias curtos. Então, no caso, um exemplo, a planta de dia curto, ela requer 18 horas, né? Ela tem um período crítico para ela poder iniciar a floração. Então, ela requer um exemplo de 18 horas, né, de luz e, consequentemente, 6 horas de escuro. Ela precisa desse equilíbrio para poder atingir o estágio para que ela floresça. Já as plantas de dia curto, elas vão precisar de menos período, né, de luz para que ela possa florescer. E as plantas de dias neutros, elas independem desse período. Elas podem florescer tanto num período quanto no outro. Então, o homem ele vem ao longo do tempo melhorando as espécies que nós falamos que são as cultivar, para que ele possa produzir ao longo do ano, que não ocorra falta de uma determinada fruta no mercado, na feira e, consequentemente, possa atender a população. Então, ele vem fazendo esse melhoramento genético para que a planta, no caso, ou uma fruta, ela possa produzir constantemente e possa ser ofertado para a população durante todo o ano. Um exemplo disso, no caso, é com relação às flores também. Algumas flores, elas são oferecidas durante o ano todo e outras não. Ou outras, elas são induzidas a florir em uma determinada época, como no caso do Dia das Mães, né? Recentemente, a questão de finados. Então, essas plantas são ofertadas naquele período. Então, nós chamamos de fotoperíodo o período em que uma determinada planta ela precisa absorver de luz para que ela possa mudar do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo. Acabamos de conhecer vários condicionantes que contribuem para que tenhamos excelentes resultados na agricultura. Vamos agora conhecer um fator controlado pelo homem que influencia no desenvolvimento da agricultura. Vamos conhecer a importância da limpeza do solo. Dependendo do tipo de vegetação a ser retirada para o preparo inicial do solo, você pode utilizar diversos sistemas.
a gente pode dividir os sistemas em mecânicos e químicos. Sistema mecânico, você pode utilizar implementos agrícolas para retirar vegetação. Ou também, dentro do mecânico, pode ser manual, através de enxada, de foice, de facão. O sistema químico envolve a utilização de herbicidas. Isso no caso das plantas estarem pequenas ainda, não ser corte de árvores. Na nossa região, o agricultor se depara principalmente com uma capoeira, com uma floresta secundária. Um dos aspectos importantes a considerar na limpeza do solo é a utilização do fogo. Na nossa região, o fogo é mais utilizado por ser um sistema econômico e barato, né? Não despende de muitos trabalhadores para a realização. Então, o que é feito? Antes de ser tocado fogo na área, primeiro as madeiras de interesse econômico são retiradas, né? Então eles utilizam a madeira para cercas, para piquetes, para carvão, para lenha, para venda. E aí depois essa vegetação que sobra, que são os tocos, os galhos que não são aproveitadas, aí é que é tocado fogo. Depois que o terreno é tocado fogo naquele local, a vegetação ela incorpora através do fogo, das cinzas, alguns nutrientes ao solo, como cálcio, magnésio, potássio, e também corrige a acidez do solo, fazendo com que o solo torne menos ácido. Também o fogo, através das cinzas, faz com que diminua a toxidez do alumínio, que é prejudicial às plantas. Como desvantagem, nós temos principalmente a decomposição da matéria orgânica. O fogo ele acaba com a matéria orgânica do solo. E essa perda de matéria orgânica no solo faz com que acarrete várias outras mudanças na estrutura do solo, principalmente aumentando a suscetibilidade do solo ao processo erosivo, porque a matéria orgânica age como um agente cimentante no solo, fazendo com que as partículas fiquem mais unidas. Sem a matéria orgânica, o solo ele fica suscetível ao impacto da gota de chuva. Então, há um evento chuvoso, o solo é desprendido, é transportado e é depositado em algum outro local. E isso vai ocasionar prejuízo dentro da propriedade e fora da propriedade onde foi feita a queimada. Outra desvantagem do uso do fogo seria a volatilização de alguns nutrientes, entre eles o nitrogênio e o enxofre, né? E também é dito que o fogo ele acaba esterilizando o solo, porque ele acaba com os micro-organismos do solo, principalmente os benéficos, né? Então ele influi na diversidade e na quantidade de micro-organismos, os insetos, né, aqueles que são ditos operários do solo, as formigas, os cupins, tudo isso é prejudicado. Então não adianta só falar sobre vantagens e desvantagens, tem que propor alternativas. Entre as alternativas à utilização do fogo, nós podemos citar o desmatamento desnecessário, fazer um planejamento realmente da área em que vai ser utilizada para não desmatar e tocar fogo em toda uma área que depois só um terço dessa área vai ser utilizado. Tem também a otimização da madeira, que seria procurar alternativas viáveis para a utilização da madeira. Como já foi citado, fabricação de cercas, de piquete, de carvão e até a venda da madeira para outros locais. E em último caso, seria a mobilização da madeira. Iria utilizar a tração animal e mecânica para retirar os tocos e galhos da área, para que não precise fazer a queima da área. Além do conhecimento técnico sobre a limpeza da área de plantio, é importante conhecer e cumprir a legislação ambiental. O processo de queimada emite a fumaça que vai contribuir para o aquecimento global, né? Muito CO2 é desprendido, a matéria orgânica do solo é queimada, então isso faz com que de uma forma global a queimada, não só no aspecto do solo, ela também interfira no ambiente, né, por meio do aquecimento global. Você viu como o conhecimento científico é necessário para o nosso curso? Os especialistas nos ajudaram a entender, mostrando em detalhes a função de fatores da natureza sobre o bom desenvolvimento das plantas e mostrou como se faz uma limpeza básica antes de plantar. Mas agora você é que fará o trabalho de diferenciar o crescimento de plantas que estejam prejudicadas pela falta de luminosidade. Qualquer dúvida, o seu tutor irá orientá-lo. Até o próximo vídeo.